Uivo é mais para cachorro mesmo, como bem lembrou o saudoso pastor Iraci. Troféu do ministério do saudoso pastor Joaquim, né? Pastor Iraci foi, sem dúvida, um troféu. E deixou esse legado para nós. Mas ele lembrou algo aqui, irmãos, falando do último eleito e da porta da misericórdia, que está prestes a se fechar qualquer instante. Na hora que o último eleito entrar, a porta fecha. Aí não tem mais misericórdia, é juízo. E o profeta diz aqui na mensagem Expulsando Demônios, parágrafo 29. Ele diz: a única coisa que me privou de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade é porque um espírito pairava sobre mim. Então foi isso que privou ele de ser salvo, quando era um rapazinho novo. Agora, recentemente, batizamos o irmão Daniel, a Júlia, ali. Quer dizer, são, sem dúvida, privilegiados, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque nasceram num lar cristão, pais cristãos que têm a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo espírito, e são formados dentro desse ambiente, estão aprendendo a vir à igreja com os pais. Duro é quando o vovô e a vovó têm que trazer, porque os pais não trazem os filhos na igreja. Então, nada privou, né, o irmão Daniel e a irmã Júlia de tomarem essa decisão correta e precisa tão cedo assim. Isso quer dizer que Jesus colocou a mão primeiro do que Satanás. Mas o profeta reconhece isso aqui. A única coisa que me privou de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade é porque um espírito pairava sobre mim. Era o diabo, um espírito do diabo. Dizendo, sabe o quê? Sabe o que é que o diabo dizia para ele? Falava na sua mente: espere um pouco mais de tempo. Depois você batiza. Espera um pouco mais. Você é muito novo, muito nova. Depois você acerta. Você não precisa acertar agora não. Espera um pouco mais. Depois você acerta a sua vida. Isso, irmãos, é o diabo. O profeta está dizendo aqui o nome dele. O nome do sujeito. É o diabo que paira e não nos deixa acertar a vida. Não permite a gente levantar do banco da igreja. Deus dá oportunidade, chamando a pessoa para tomar essa decisão correta e precisa. O diabo fala: não, espera um pouco. Depois você vai. Depois você acerta. E às vezes o tempo vai passando, a gente vai protelando, e às vezes não há tempo mais.
de tomar aquela decisão. Pode ser que algo aconteça. A gente sabe de muitos casos assim, né? Aí não tem jeito. Aí você vai culpar quem? Vai culpar a Deus? Se Deus estimula, ajuda, encoraja. Mas o diabo segura. Não, espera um pouco mais. E esta é a razão porque você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Às vezes vem até na igreja. É nosso dever, irmãos, como pais. A gente deve isto para os nossos filhos, para a nossa família e para Deus também. Trazer os filhos na igreja. Isso é dívida. É dívida. Deus vai cobrar dos pais. Quando a gente pode, tem condições de fazer isso e a gente não faz. Então, a gente deve para Deus e para eles também. Agora, depois que entra na idade da responsabilidade, a idade da responsabilidade é quando a gente pode decidir sim ou não. É quando a gente passa a discernir o certo do errado. É quando a gente entra na idade da responsabilidade, porque a partir daí você vai responder por você. Aí, aquela responsabilidade dos pais é tirada. Olha, eu instruí, eu fiz o que eu pude para levar meus filhos na igreja, ensinar o correto para eles, não simplesmente falando, mas principalmente com a vida. Principalmente com a vida. A minha vida foi um ensino, o meu lar foi uma forma. Agora, depois que ele levanta voo e não quer vir mais na igreja, não quer servir a Deus, então ele responde por si. Porque a salvação é individual. Mas a gente deve isto para os filhos. Que depois ele vai cobrar. Meu pai não me ensinou a ir na igreja. Meu pai não me ensinou a orar. Meu pai não me ensinou a ler a Bíblia. Meu pai não me levou na escolinha das crianças. E assim vai. Tudo é dívida para os pais. O tempo da ignorância, irmãos, Deus não cobra. Quando a gente é ignorante, a gente não sabe dessas coisas. Mas uma vez que a gente é instruído, então pesa sobre nós essa responsabilidade. Eu falei aqui no domingo passado, no sábado passado, foi a ceia, né, meu Benito? Lembrando do irmão Daniel, da irmã Júlia, que vieram na igreja no ventre já, porque não dizer até nos lombos dos pais, né? No ventre já ouviam orações, hinos, e receberam aquela atmosfera no ventre. Agora eles andam aqui no corredor, ó. Vieram aqui e pediram o batismo, andando, caminhando. Andando, caminhando. Tudo isso, irmãos, é investimento que você faz. É uma lástima quando a gente tem condições, dá conta de preencher esse requisito e não preenche. Está endividado. Você pode esperar o troco depois, viu? Pode esperar o troco depois. Depois o troco vem. Não como um castigo, mas como uma semeadura.
É a lei da semeadura. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Aprendemos isto. Mas veja que é um espírito que você pegou com as pessoas e que está pairando sobre você. Agora não precisa você nem estar junto com a pessoa. É vídeo, é áudio. Se é uma coisa, irmãos, que nós precisamos hoje é aprender a ouvir. Ouvir aquilo que o Espírito diz. Porque agora ficou fácil demais ouvir e ver coisas que não acrescentam um côvado à nossa estatura, espiritualmente falando, nada. A grande maioria dos vídeos aí é só para derrubar. É só para derrubar aquilo que foi construído. Eu estava lendo hoje aqui, 1 Coríntios, capítulo 1. Depois eu leio a Escritura. Estava lendo agora antes de vir para cá. E eu me deparei com esse versículo aqui. Que o apóstolo São Paulo diz assim, quer ver? É o versículo 5 de 1 Coríntios 1. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Mas que riqueza é esta? Em tudo fostes enriquecidos nele. Tudo. Isso aqui, irmãos, não é propriamente riqueza material que Deus pode dar para a gente. E nem todos dão conta de possuir bens materiais e preservar a fé. É raro. É raro. Na maioria das vezes, a prosperidade material afasta o homem de Deus da sua fé. Na maioria das vezes, não é regra. E quando enriquece, pronto. Foi Jesus quem falou, né? É mais fácil um camelo, um dromedário, passar pelo furo de uma agulha do que um rico se salvar. Jesus foi quem falou. Isso aqui é literal. É literal. Não adianta ninguém querer interpretar isso para nós. É literal o que Jesus falou. Agora o diabo sabe disso aqui, ó, que o apóstolo está falando para a igreja de Coríntios. Que agora não é mais para eles, é para nós, isso aqui. Em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo testemunho, ou melhor, e em todo conhecimento. Existe riqueza maior do que o conhecimento? Às vezes você é um homem muito rico. O profeta fala. Às vezes você é rico, tem muito dinheiro, você não sabe assinar o cheque. E às vezes você sabe assinar o cheque, sabe ler e escrever, mas não tem dinheiro na conta. Mas o conhecimento, irmãos, é uma riqueza muito grande. Esse conhecimento aqui é você discernir, é discernimento. É discernir o certo do errado.
Porque agora o errado, o falso, ele está idêntico ao verdadeiro. Pois é, Deus nos enriqueceu disso aqui. Em toda palavra, não é em partes dela. Agora o diabo sabe dessa riqueza que o cristão possui, desse tesouro, e ele quer tirar da gente isso aqui. Ele quer trocar por outra coisa. E a gente vai formando um patrimônio espiritual no decorrer da nossa jornada de fé. E às vezes a gente não atenta para o valor disto. E só atenta, só vai valorizar quando perde. Geralmente é assim. Pouco se dá valor quando tem na mão. Parece que os outros são sempre melhores. Sempre melhores. A casa do outro é melhor, o carro é melhor, a esposa do outro, o esposo, o outro pastor é melhor do que o nosso, a outra igreja é melhor do que a nossa. E a gente se aventura, vai aventurando. Eu digo, irmãos, e repito, esse banco duro tem valor. Viu? Tem valor esse banco que a gente senta aqui. Esse lugarzinho que você senta aí, irmão Moisés, tem valor. Irmão Paulinho, esse banco tem valor. Deixa você um dia perder, cair da graça, ser destituído da graça, para você ver o valor que tem a saudade, o desejo. Chega dia de sábado como este aqui, você lembra, oh meu Deus, o irmão está na igreja, eu estou no bar. Os irmãos estão cantando, eu estou jogando baralho. Não é assim? Os irmãos estão na igreja hoje, eu estou aí prostituindo por aí. Perdeu. Não valorizou. Tudo isso aqui é patrimônio. São coisas que Deus vai dando para a gente e você precisa segurar isso aqui. Mas veja, aí vem essas oportunidades que Deus dá para nós. 1, 2, 3, 10, 20. E assim vai, dando oportunidades para a gente. Mas o demônio fala, não, espera um pouco. Depois você vai, depois você acerta. E a gente vai protelando. Tem pessoas, irmãos, que só teve uma oportunidade na vida e nunca mais teve outra. Nunca mais teve outra oportunidade. Tem pessoas que têm repetidas vezes. Tem pessoas que só têm uma só. Você não pensa, irmãos, que é pouca coisa você conhecer isso aqui, ó. Não é pouca coisa. Você veja essa cidade aqui, 40 mil, 50 mil habitantes, por aí, né? Veja quantos dão conta de crer nisso aqui com a alma. Poucos. Poucos não conhecem isso aqui. Quantos milhões, por que não dizer bilhões de pessoas morreu sem conhecer isso aqui? Não foi assim com você. Deus deu graça para a gente conhecer isso aqui, ó. Isso aqui molda a nossa vida. Isso aqui, irmãos, é o nosso guia, é o nosso GPS que vai nos conduzir à eternidade, às bodas. Isso aqui nem se fala.
Conhecer a mensagem que prepara a noiva. Não é para qualquer um isso aqui. Não é para qualquer um. Agora você vai ver, como bem lembrou o saudoso pastor Iraci. Vai chegar a hora que a pessoa vai uivar. E a última oração é esta aqui: monte, caia sobre mim, para que eu não possa ver a face do juiz. Já pensou? Agora, a gente foge da morte. Naturalmente falando, né? O instinto de autopreservação é você adoeceu, como o irmão Paulo semana passada, atrasada. Passou mal aqui, corre para o hospital. Isso é natural a gente fazer. A gente fugir da morte. Mas vai chegar um tempo que você vai clamar por ela, é a Bíblia quem diz. E ela é quem vai fugir da gente. Quando eu falo da gente, estou generalizando. E eles da morte fugirão. Ou melhor, a morte fugirão deles, melhor dizendo. Hoje a gente foge dela. Vai chegar um dia que eles vão clamar pela morte. E ela vai fugir dele. Terão que purgar, pagar o preço. Aqui. É como lembrou o saudoso pastor Iraci. O sexto selo é o tombo da natureza. Diz que depois que Deus mostrou o sexto selo para o profeta, ele ficou inquieto. Ele não falou praticamente nada do que ele viu, senão o básico do sexto selo. Por causa dos horrores que este mundo aguarda. Tombo da natureza. Aí você lembra de Moisés, de Elias, que vão manifestar os seus ministérios aqui na tribulação. Mas, encerrando isso aqui para a gente ler a Escritura, aquele lá está atrasado. Está mais ou menos certo aqui. Essa aqui é para as 9. Mas veja aqui, irmãos, um espírito que você pegou com as pessoas que está pairando sobre você. Espírito pega, irmãos. É igual carrapicho. Você entra num mato que tem carrapicho, eu quero ver você não apanhar carrapicho. Espírito errado é assim. Espírito errado é assim. Até uma criancinha, irmãos, pega espírito. Sabia disso? Uma criancinha de tudo pega espírito. Nós precisamos saber disso aqui.